A paz do Senhor Jesus, querido aluno ou aluna, seja bem-vindo de volta a mais uma videoaula. Nós estamos na classe 4, falando sobre bibliologia, o estudo da origem das Escrituras. Glória a Deus. Muito bem, deixa eu pegar aqui a nossa apostila, né? Você já deve ter aí um exemplar da apostila, é o que nós estamos acompanhando. E dando continuidade, exatamente onde paramos, nós falamos sobre essa tabelinha aqui, fizemos um comentário aprofundando essa revelação, e agora vamos continuar aqui falando da importância de conhecer a Bíblia Sagrada. Contando aqui uma experiência, eu dou aula há algum tempo, presencialmente pelas igrejas, e já tive muitos alunos que não amam a palavra de Deus. Já tive obreiros que não amam a palavra de Deus. Obreiros assim, alunos obreiros, né? Que eles estavam ali no curso apenas pelo certificado, mas não, você vê no rosto do aluno que não tem nenhum interesse, que ele não quer se aprofundar, que aquilo ali tá totalmente desinteressante para ele. Você vê isso. E é engraçado que você se esforça, você está ali falando da palavra de Deus com toda a empolgação, com toda a graça, e mesmo assim, sempre tem aqueles que não gostam, não querem, para eles ficam olhando para o relógio, estão totalmente desinteressados. A única coisa que eles querem é o certificado e pronto. Né? Eles não veem a hora de terminar aquela aula, aquela experiência horrível. Então, nós vamos falar de Bíblia aqui nesse curso, não só aqui na classe 4, mas em todas as classes, em todas as aulas. Vamos estar sempre falando de Bíblia. E se você não gosta de Bíblia, peça ao Senhor, né? Ore a Deus, fala: Senhor, me ajuda, me ensina a amar a tua palavra. Porque você, sendo um amante da palavra de Deus, então tudo vai ficar mais fácil, não é verdade? Mais fácil de aprender, mais fácil de degustar as aulas, de absorver o conhecimento. Amém? Então vamos lá, nós temos aqui 6 razões para ler a Bíblia. Vamos ver se eu consigo convencer você a ler a palavra de Deus todo dia, né? Todo dia. Ler a palavra de Deus todo dia, mesmo que seja só um pouquinho, 2, 3 capítulos, mas que você leia todo dia, tá bom? Vamos lá. Primeira razão para conhecer, para ler a Bíblia todo dia, é porque ela ilumina o caminho para Deus. Como assim ilumina o caminho para Deus? Nós estamos sempre buscando a Deus. Nós estamos sempre dependendo de Deus. Não é verdade? Se a sua vida está boa, se está dando tudo certo, talvez você se esqueça de Deus um pouquinho. Mas sempre que aparece uma luta, uma dificuldade, uma prova, aí rapidinho você lembra de Deus. Não, e muitas das vezes a nossa vida está boa, está uma bênção, mas chega um amigo, chega um irmão, chega um parente e está passando uma luta, está passando uma dificuldade que você se comove, né, profundamente, sente aquela compaixão e você fica desesperado pelo outro. E você fala: meu Deus, ajuda ele, ajuda essa alma, e você ora intensamente. Então nós precisamos de Deus o tempo todo. E a palavra do Senhor ilumina o caminho para Deus. Ou seja, a pessoa que acha que Deus não está agindo, a pessoa que sente que Deus não está respondendo, que Deus não está falando, é porque essa pessoa não está praticando a leitura diária da palavra do Senhor. Então, está tudo escuro para ela não está vendo Deus agindo, ela não está ouvindo Deus, ela não sabe para onde está indo, ela está em trevas. Por quê? Porque está longe de Deus, está longe da palavra, tá bom? A palavra é como uma candeia que você acende. Glória a Deus. É como na parábola da dracma perdida, né? Qual é a mulher que não vai lá para procurar a dracma, não acende a candeia, não pega a vela, né, ou a lamparina e procura diligentemente até achar? Então é você acender essa lamparina para procurar a dracma perdida, tá bom? E isso acontece pela palavra de Deus. No Salmo 119, pegue a sua Bíblia, se você não pegou. Como eu gosto de falar, nós estudamos a Bíblia e não a apostila, tá? A apostila é só um referencial, é só um guia, tá bom? E uma vez
num curso presencial, as apostilas estavam atrasando demais. A gente teve 2 meses de aula sem apostila. Né? Na terceira aula, alguns alunos já estavam reclamando. E aí eu falei para eles, pessoal, o nosso estudo é da Bíblia. Nós estudamos a Bíblia. Tá? Não estudamos a apostila. Fica tranquilo, a gente tem a Bíblia aqui, tem tudo que precisa. Então pega a sua Bíblia aí. No Salmo 119, no verso 105, você conhece? Diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Glória a Deus. Então, sem a palavra de Deus, você não anda. Você não anda seguro, você não anda firme, você não consegue dar o passo certo, porque você está andando em trevas. Se você quiser andar na luz, você precisa andar com a palavra de Deus. Por isso precisamos ler todo dia, tá? Todo dia. No verso 130, o salmista diz: a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Glória a Deus. Então, o que o diabo quer fazer conosco? O que ele quer fazer conosco o tempo todo? Roubar a nossa fé. Não é verdade? Ele quer fazer você parar de acreditar. E para fazer você parar de acreditar, ele precisa cegar o seu entendimento. Segundo aos Coríntios 4:4 diz: o Deus deste século cegou o entendimento, não é os olhos, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Então ele quer cegar o nosso entendimento, porque se ele cegar o seu entendimento da palavra de Deus, da vontade de Deus, então você para de acreditar, você vai parando de acreditar. Entendeu? Então você precisa andar com a palavra, meditar na palavra, porque como ela mesmo diz, a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento. Aleluia. Seja sincero, se você já tem alguns anos no Evangelho, alguns anos de cristão, você já deve ter alguma experiência como essa, de passar por uma situação de uma dúvida cruel, uma dúvida impossível que ninguém sabe, e de repente essa dúvida é tranquilamente, facilmente sanada na palavra de Deus. E aí você lê o texto assim, encontra lá a resposta e você fala: eu não acredito que estava aqui o tempo todo. E eu me descabelando e perguntando para todo mundo. Não é verdade? Quantas vezes? Porque a palavra de Deus, ela esclarece, ilumina, dá entendimento. Tá bom? Nós temos que ler a Bíblia de quanto em quanto tempo? Olha, no mínimo uma vez por dia. Né? Deuteronômio 17, 19. Isso é o mínimo, tá? Deuteronômio 17, versículo 19 diz: e o terá consigo. Está falando do livro da lei, do livro da palavra de Deus. O terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida. Enquanto você viver, né, amanhecer o dia, leia de novo a palavra de Deus, para que aprenda a temer o Senhor. Então, olha aqui mais uma razão para ler a palavra de Deus, para que você aprenda a temer a Deus, para que você aprenda a ter temor de Deus. O que está acontecendo ao nosso redor hoje? Tanto crente safado, né? Tanto crente caloteiro, tanto crente dando mau testemunho, mau exemplo. Outro dia, um jovem me falou que se você pesquisar mulheres nuas no Google, né? Crentes nuas, aparecem. Acredita nisso? Se você eu quero mulheres nuas evangélicas. Se você pesquisar um absurdo desse no Google, aparece. Evangélicas, ou pelo menos com a aparência de evangélicas, né, de cristãs, se exibindo, se mostrando. Eu acreditei nisso, mas eu não duvido, porque hoje em dia a falta de temor está muito grande, está muito grande. E a gente cansa de ver notícias, eu tento correr dessas notícias para não ficar chateado. Essas notícias de escândalo nas igrejas, escândalos envolvendo pastores, pastores se deitando com fiéis, adulterando, fornicando e etc. Toda essa falta de temor terrível. Por que será que é? O texto diz para que você aprenda a temer ao Senhor. Ou seja, leitura da palavra, não só a leitura, né? Mas quando você lê, você começa a meditar, você começa a pensar sobre ela e você vai se alimentar. Bom, então considere perdido o dia que você não lê a Bíblia.
ok? E contando ainda mais uma experiência, tá? Ler e meditar na Bíblia é diferente de estudar a Bíblia. Eu, por exemplo, estudo a Bíblia todo dia, mas não é a mesma coisa que ler e meditar. Sabia disso? Isso, se eu ficar apenas estudando a Bíblia, isso eu já senti na pele, estou falando por experiência própria. Se eu ficar apenas estudando a Bíblia todo dia, como eu sempre faço, eu vou enfraquecer. Acredita nisso? Eu enfraqueço e fico vulnerável a ceder às tentações que sobrevêm. Então eu preciso ler para me alimentar, o que é muito diferente de estudar. Tá? De estudar, pesquisar, consultar, ver significado, é diferente. Agora ler, parar, pensar naquele texto e ver que Deus está falando ali com você, naquele texto, naquele capítulo, tá? Isso é diferente, irmão. Isso te alimenta, Deus fala contigo. Tá? Então não confunda, eu já estudo todo dia, então não preciso ler todo dia. Tá errado. Precisa sim, senão você vai enfraquecer, senão vai chegar uma hora que você vai chutar o balde. Vai chutar o balde e não vai ver tanto sentido assim nesse monte de estudo que você está fazendo, tá bom? Vamos lá. A nossa apostila ainda tem aqui, ó, porque ela é alimento espiritual para o crescimento de todos. Qual que era o principal alimento para Israel, nos tempos bíblicos? Se você pensou no pão, você acertou. O pão era o principal alimento deles. Tanto é, até quando eles precisavam de comida, alguém estava necessitado e Deus, se ele tivesse que fazer algo sobrenatural, ele mandava pão. Era sempre pão que Deus mandava. Né? Era sempre pão que eles faziam o tempo todo. O pão é o alimento principal. Era o alimento principal dos israelitas. Tá? Tanto é que quando o Elias estava com fome, né, deitou lá debaixo do pé de zimbro, pediu a morte, etc., o anjo apareceu para ele. E ele estava fraco, talvez desidratado, né, precisando de água, faminto. E aí o anjo trouxe para ele pão e água. Pão e água. Então, sendo o pão a comida principal, né, e a comida que alimenta e que você vai crescendo e tudo mais, a palavra de Deus ela vem a ser comparada com justamente o pão. Por quê? Porque para mostrar para nós que a palavra de Deus é o alimento principal. Né? E Jesus, ele coloca a palavra de Deus acima do pão. Quando, na tentação, em Mateus 4,4, ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o pão é fundamental. Né? O pão é o nosso alimento principal, mas quando você coloca pão e palavra de Deus, a palavra de Deus é melhor, a palavra de Deus alimenta mais. Ou seja, se você tem que escolher, você está no deserto sozinho e tiver que escolher entre ficar com o pão e ficar com a palavra, né, nas palavras de Jesus, escolha a palavra. Escolha a palavra. Porque nem só de pão vive o homem, mas sabe uma coisa que o homem pode viver só disso tranquilamente? De toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Outra razão é porque a palavra de Deus é um instrumento que o Espírito Santo usa na sua operação. Olha aí. Você já parou para pensar que Paulo escreveu lá aos Efésios, capítulo 6, no verso 17, ele escreveu assim, a espada do Espírito. Ele não disse assim, a espada do cristão. Ele disse a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Não é a espada do crente, a espada do homem de Deus, a espada da mulher de Deus, a espada do profeta. Não, é a espada do Espírito. Que Espírito? Do Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo que usa, que maneja, né? Você tem que manejar bem a palavra da verdade. Porque o Espírito Santo que habita em você, ele vai trabalhar, ele vai agir, ele vai operar através dessa palavra. Então, você precisa, né, ler a palavra de Deus todo dia. Por isso que é fundamental um plano de leitura. Tá bom? Eu vou deixar aqui abaixo do vídeo. Se não estiver aí, você me cobra, que eu coloco. Tá? Um link para você fazer o download do nosso plano de leitura, para que você possa ler a Bíblia toda em um ano. Tá? Esse plano de leitura, ele é um pouquinho diferente dos demais. Nesse plano de leitura, você vai ler uma média de 4 capítulos por dia, vez ou outra 5 capítulos num dia. Tá? E fazendo assim, você vai chegar no final do ano tendo lido o Antigo Testamento inteiro uma vez,
o Novo Testamento mais o livro de Salmos 2 vezes. Tá bom? Então, é uma leitura muito edificante. É o plano que eu uso, que eu gosto de estar sempre lendo e acompanhando. Então, vou deixar o plano de leitura e vou deixar também uma planilha para você ir marcando as leituras que você já fez no dia. Tudo bem? Então, não baixe se você não for levar a sério o compromisso de ler a palavra de Deus todo dia. E detalhe, se não estamos no começo do ano, estamos no meio do ano, você não vai começar o plano de leitura pelo começo, correto? Ele começa lá em janeiro, fevereiro e tal. Não é assim que usa. Se você está começando agora, digamos que estejamos aí no mês de junho, né, o mês que você está assistindo essa aula, né, o mês de junho, de abril, enfim, no meio do ano, você vai olhar lá no plano o mês que você está, que é o mês de abril, que nós estamos vivendo agora, e vai começar dali, do dia em que você está, entendeu? É assim que usa um plano de leitura. E aí, quando é que eu vou ler do começo, janeiro, que começa lá do Gênesis? No ano que vem, quando o mês de janeiro chegar, tá bom? Porque dessa forma, lendo na data, você não se perde. Se você for começar no meio do ano querer puxar desde janeiro, a chance de você se perder é muito grande. Bom, vamos continuar aqui. Mais um motivo, mais uma razão para ler a Bíblia. É porque com ela nós vencemos o pecado. Ai, irmão. Por que tem tanto crente que é usado por Deus, sinais, prodígios, maravilhas, sei o que lá, e daqui a pouco, quando você olha, está divorciado. Daqui a pouco, quando você olha, caiu em adultério. Daqui a pouco, fez alguma besteira enorme. Porque ele ficou concentrado só nos milagres, nos dons que recebeu e esqueceu de se alimentar, esqueceu de se precaver com a leitura, com a meditação diária da palavra de Deus. Então ficou desnutrido espiritualmente, enfraqueceu. Tá? O soldado ele pode ficar desnutrido, ainda que esteja com armadura, ainda que esteja com espada, tá bom? Ou seja, o soldado ele tem armadura, ele tem espada, ele tem habilidade, ele tem experiência de guerra. Mas se ele parar de comer, ele fica desnutrido. Desnutrido com espada, com armadura, com experiência, com tudo isso. Então nós não podemos cair nessa armadilha de falar assim, eu ainda tenho minha espada, eu ainda tenho minha armadura, eu ainda tenho uma experiência de guerra, eu ainda luto muito bem, ainda olha o que eu consigo fazer com a espada e tal, não sei o quê. A gente não pode cair nessa essa armadilha de ficar focando nas habilidades, nos dons espirituais e esquecer de se alimentar, querido. Você precisa se alimentar, porque para lutar bem você precisa estar forte, senão você vai perder a batalha. Bom? Então, como diz o Salmo 119, verso 9, né? Como purificará o mancebo o seu caminho? E aí o texto diz, observando conforme a tua palavra. Por que ele fala de purificação? Como é que o jovem ele vai ter uma vida santa, uma vida dedicada a Deus, uma vida voltada para Deus? Observando conforme a palavra de Deus, somente assim. É através da Bíblia que nós vencemos o pecado, tendo a Bíblia na mente e no coração. Tá bom? Por isso que no verso 11 do mesmo Salmo diz, a tua palavra eu escondi, guardada no meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. Tá bom? Então, se você realmente ama Deus, odeia o pecado e não quer pecar, você vai ter o cuidado de guardar a palavra do Senhor no coração. Tem um pregador, ele é reformado, mas ele fala umas coisas muito legais. Eu gosto dele, embora não concorde com a visão reformada, tá? A visão reformada é aquela que não crê em dons espirituais, não crê no batismo com o Espírito Santo, não crê no livre-arbítrio, eles acham que é predestinação e é só alguns que Deus já escolheu que vai ser salvo. Então eu não concordo com nada disso. Eu não sou calvinista, né? Sou arminiano. Mas eu acompanho todo mundo que tem alguma coisa boa para falar. E o Paul Washer tem muita coisa legal com a qual nós podemos aprender com ele. Ele diz o seguinte, e se você não está lendo a Bíblia todo dia, é porque você não se conhece, você não sabe o tamanho da sua fraqueza. Tá? Você acha que é forte, você acha que é o bonzão, você acha que pode muita coisa. Mas, se você soubesse o quão fraco você é, se você se conhecesse mesmo e reconhecesse a fraqueza da sua carne, você ia se preocupar mais em se fortalecer, lendo a Bíblia, orando e buscando a Deus. Tá bom? Então, não queira ser o fortão, né?
Reconheça a sua fraqueza e busque, leia a Bíblia todo dia. Glória a Deus. Vamos lá. Mais um motivo? Porque na Bíblia nós achamos sabedoria. Vem comigo no livro de Provérbios. Dá para cá. No capítulo 1 mesmo. Dá uma olhadinha aqui. No verso 2, do capítulo 1 de Provérbios, fala o porquê desse livro, que é o livro da sabedoria. Diz assim, para aprender a sabedoria e o ensino, na minha tradução. O que isso quer dizer? Bom, deixa eu ver uma tradução diferente aqui, para mostrar para você. Antes mesmo de falar o que quer dizer isso. Né? Porque aqui é o objetivo do livro. Para que é esse livro? Aí está explicando aqui, ó, esse livro é para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. Muito bem, deixa eu ver essa aqui, que eu estou folheando agora, é a NVI. Aqui, ó, vamos lá. Jó, Salmos, Provérbios, está logo aqui. Vamos ver se traz as palavras um pouco mais claras para nós. Provérbios 1, verso 2. Diz assim, eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Glória a Deus. Então, aqui ficou bem claro. A palavra de Deus, não só o livro de Provérbios, mas a palavra de Deus por completo, dá sabedoria. Ela dá sabedoria, irmão, dá sabedoria para nós. E a sabedoria é diferente do que muitos pensam, né? Eu não quero ser sábio, eu não quero ser essas pessoas nojentas que acham que são melhores que os outros só porque tem um diploma ou conhece alguma coisa. Não, isso não é sabedoria. Sabedoria é você ter discernimento. Tá? O dom de discernimento de espíritos é muito próximo da sabedoria, porque a sabedoria é você ter discernimento, você faz leitura da situação, você faz leitura do que a pessoa está pensando, você faz leitura da pessoa e consegue perceber o que ela está pensando, o que ela realmente quer dizer, qual a sua real intenção. Então isso é sabedoria, é você saber tomar sempre a decisão certa, né? Avaliar as situações e tomar a melhor decisão possível. Tá bom? Isso é sabedoria. Glória a Deus. E isso nós adquirimos lendo a palavra de Deus, meditando na palavra do Senhor. Tá? E sabedoria é uma coisa que todos podem receber, como diz Tiago na sua carta. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá. E não desconfie, não será negada. Né? A todos dá liberalmente. Glória a Deus. Mais um motivo? Porque nela encontramos esperança. O que é esperança? O que é esperança? Para não ficar aqui viajando, vamos pegar no dicionário. Esperança. Pegar aqui do dicionário do Google mesmo, tá? Olha só. Sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Esperança é confiança em coisa boa. Glória a Deus. Esperança, conforme o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 13, acho que 13 também, né? Deixa eu ir lá para não errar, falando de memória. Esperança é uma das 3 virtudes do cristão. Uma das maiores virtudes que tem são essas 3, a fé, a esperança e o amor. E entre as 3, a maior é o amor. Então, 1 Coríntios 13, 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, porém, o maior destes é o amor. Glória a Deus. Então, esperança é confiança em coisa boa. A confiança, você confia, né? Você vê como possível algo que você deseja. E a leitura da palavra de Deus nos dá esperança. A pessoa que não tem esperança, ela está caminhando aí em direção à depressão. A pessoa que não tem esperança, ela está caminhando em direção ao suicídio. Porque se você não tem esperança na vida, se você não tem esperança de um futuro melhor, se você não tem esperança de nada, você perde
a razão de viver, o motivo de viver. Então veja que a palavra de Deus, ela deixa você saudável. Ela deixa você saudável, né, mentalmente, espiritualmente, de todas as formas. Você fica bem, você fica saudável. Você se torna uma pessoa cheia de esperança. E por que não, cheia de fé? Cheia de fé, com certeza. Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Aleluia. E devemos ler a Bíblia porque ela remete a Jesus Cristo. Jesus é o assunto principal da palavra. Jesus ele está presente aqui de Gênesis a Apocalipse. De Gênesis a Apocalipse, Jesus ele está presente nas Sagradas Letras. E Jesus é o motivo pelo qual nós estamos aqui. Ele é o motivo de tudo. Ele é o motivo de estarmos ensinando teologia, de você estar aprendendo teologia. É o motivo de a gente comprar uma Bíblia nova todo ano, de estudar tanto, de orar, de jejuar, de meditar. É o motivo de evangelizar. Ele é o motivo de todas as coisas, de se reunir na igreja, de cantar, de louvar, de adorar, de pregar. É o motivo de tudo. Então, alguém tão importante não pode ser esquecido. Não é verdade? Não podemos deixar Jesus de lado em nenhum momento das nossas vidas, em nenhum minuto do nosso dia, não podemos deixar Jesus de lado. Então, por isso, nós lemos a Bíblia e meditamos na palavra de Deus, porque queremos comunhão com o Senhor, queremos aprender mais do Senhor. E em qualquer texto que você lê, você pode procurar Jesus ali, que tem grandes chances de você o encontrar. Amém? Glória a Deus. Então, vou ficando por aqui, tá? E a gente continua numa próxima aula. Que Deus abençoe sua vida, a sua família e o seu ministério, em nome de Jesus.